se apresenta e aí eu vou deixar logo a primeira pergunta, né? A gente sabe que você participou muito tempo do pregão, mas quem está ouvindo não necessariamente sabe, então faz pra gente o seguinte, diz aí mais ou menos um pouco do teu currículo dentro do pregão, quanto tempo você ficou, mas a pergunta que acho que fica a chave é como que você chegou lá, cara? Como é que eram os requisitos para chegar lá? Qual foi o desafio para você chegar? Como que você chegou? Eu sei dessa história, mas acho que bastante gente precisa saber. Então, meu nome é Douglas, eu trabalho no mercado financeiro, eu sou um dinossauro do mercado praticamente. Eu entrei em 82 na Bolsa de Valores e ela na época ela só trabalhava com meio período, parte da manhã. Então foi um momento histórico para mim porque era algo totalmente diferente e marcou minha vida e eu me encantei com aquela situação do mercado, de algo assim totalmente inovador e assim, na verdade todo dia era uma história, né? Então aquilo me encantou, aquilo não tinha uma rotina assim, então a rotina era o dia que você estava participando lá, virava a sua história, entendeu? Então cada dia era uma história diferente, então aquilo foi bem legal. Depois eu entrei para a BMF em 82, em 86 na verdade, que a BMF abriu em 86, eu fui para lá e fiquei até o último dia de pregão. Então eu saí de lá quando terminou mesmo o pregão Viva Voz, que foi em 2009. Então assim, foi um histórico fantástico assim na minha vida, me trouxe muito alicerce como conduta também e assim, me ajuda muito na minha formação com relação ao mercado, de você chegar e ser atuante hoje. Eu já vi várias fases do mercado, então eu já vi muitas crises que passaram. Essa, por exemplo, do Covid, para mim é a pior da minha vida. Eu já passei por muitas crises muito fortes, mas essa é a pior no momento. Até pessoalmente, né? Pessoalmente. Até a experiência. Quase eu... Todos que me conhecem viram a minha dificuldade, meu sofrimento quando eu contraí o Covid em março, que realmente foi por um milagre que eu estou aqui contando essa história. E tudo teve um propósito. Estou terminando o ano até fazendo algo que eu nem esperava. Eles me convidaram aqui, eu fiquei surpreso. Mas assim, estou feliz também e eu quero deixar um legado aqui e a minha história também. Então, como eu comecei no pregão, foi algo assim também bem diferente, né? Na verdade, o pregão, a gente tinha mais ou menos uns 1.200, 1.300 operadores e auxiliares, né? Que formavam todos os profissionais do mercado. Então, por exemplo, eu entrei lá por um amigo. Então, um amigo chegou... Quantos anos? Eu tinha acho que uns 25, 24, não, até menos até, 24, 23 anos. E eu entrei lá como um liquidante, uma pessoa que entregava cautela, porque antigamente as ações eram por cautela. Então não era eletrônica agora. Era o papel. Era o papel, então aquilo tinha valor. A gente entrou na Bovespa, então. Na Bovespa era um papel, assim, então você entregava às vezes a cautela para um investidor na residência, porque era ao portador. Então, por exemplo, tinha jaleco... Tipo office boy. Isso, exatamente. E tinha jalecos que a gente usava, que tinha zíper por dentro, falso, com algumas situações que, se alguém fosse te abordar, não daria para perceber. Se te roubasse o papel, roubava ação. Isso, exatamente, porque era um portador. Título ao portador mesmo. Portador, então é totalmente como se diferente. fosse um cheque, Isso. entendeu? Tava lá. Que não tivesse nominal. Se não tivesse Isso, exatamente. Então é um negócio assim que ninguém imagina, hoje ninguém imagina que era dessa forma, mas ela tinha valor. Então você ia na casa das pessoas entregar a cautela, então era um negócio diferente. Só que aquilo tinha uma evolução profissional. Quem era essa pessoa que entregava e estava envolvido todo esse trâmite, ele tinha um objetivo, entrar no pregão. Ali era o ser luxo. promovido para o pregão. Então você tinha que esperar, às vezes você chegou naquele momento, tinha 20 na sua frente. O pregão era os caras que ficavam ali negociando. Viva Voz. Ali no Viva Voz, ali embaixo. Você entrava como auxiliar, que Tinha uma hierarquia ali. os jalecos no aqui negócio. que até agradeço e eu respeito com todo mundo que participou lá, sabem a nossa história. Então, realmente isso aqui é uma forma de eu simbolizar e não deixar morrer a nossa história. Então aqui, eles sabem disso, o respeito que a gente tem por esse manto sagrado aqui. Então, na verdade, eu almejava entrar no pregão em algum momento. E teve um momento, esperei a minha fila 1 ano, 2 anos, talvez 1 ano. Paciente como Paciente, trabalhando e
ralando bastante, né? Mas eu tinha um objetivo, tinha um foco. Aí o Chiquinho, o saudoso Chiquinho, inclusive, que trabalhava na Indusval, né? Eu era da corretora Indusval, e o Chiquinho chegou e falou pra mim, olha, tá no seu momento, você quer, você é o próximo, mas já tinha um outro que foi promovido e falou assim, você é o próximo da fila, ok. Aí foi o rapaz que tinha sido promovido e foi para lá pro pregão. Vocês não têm noção do que aconteceu. Esse cara chegou lá, ele viu naquele mundo de louco, que os caras praticamente às vezes tiravam até as calças de tanta... de uma pessoa que entrou lá, assim, era um Tipo, fosse um bicho da faculdade. um bicho da aí, faculdade, né? mas assim, Tinha vezes 5, entendeu? Multiplicava Assim, o por negócio cem. era insano. O trote era brabo. o trote. O trote era absurdamente insano, não tinha outra. Então naquele mundo de gritaria, e essa pessoa que foi promovida para ir para lá, ele entrou no pregão, o olho dele esbugalhou ali e falou assim, o que é isso, cara? Ele falou assim, ele ficou tão assustado, vocês não acreditam o que aconteceu. Ele não voltou pro dia seguinte trabalhar. Ele pipocou ali. Ele não voltou no dia seguinte para trabalhar, cara. Eu falei assim, não. Aí eles chegaram e falaram assim, olha, ele não quer mais, porque ele viu aquele negócio de gritaria, ele falou, ele ficou assustado, na verdade, com tudo aquilo. Então, foi a minha chance. Então, ele chegou e falou assim, é a sua vez. Quando eu fui, eu falei assim, aqui é o meu momento. Aqui é meu momento de chegar e seguir em frente, porque eu queria muito aquilo. Eu tava almejando demais. E era uma oportunidade da minha vida lá. Agarrei, se quisesse rasgar minha gravata, tirar minha camisa, fazer o que for. Né? Amarelar não era uma opção. Não, nunca, jamais. jamais, cara. Eu era um soldado que eu tava Missão lá. dada e missão Eu cumprida. tava com aquela oportunidade única na minha vida, que eu tinha noção daquilo. Eu sabia que aquilo era algo totalmente diferente e foi um privilégio. Então, a minha entrada foi porque a pessoa anterior não aguentou o trote do pregão. Só pra vocês verem como era pesado. Não aguentou o trote. Então, foi indo. Então, você vai se lapidando, as pessoas vão assim, fazendo um trote, demorava às vezes uma semana, um mês, cara. Seu trote foi pesado? Não foi muito não, porque era tanto trabalho. A corretora que eu trabalhava era muito forte no mercado. A Indusval? Era muito forte. O André Ribeiro ficava sentado, encostado num pilar, que ele dominava na época. Petri Vale hoje era como se fosse Paranapanema. Então era o De chefe liquidez, né? de liquidez, era Paranapanema. O senhor Oscar Ribeiro, gente boa demais assim na época, ele chegava, ele dominava, ele fazia as duas pontas e muitos clientes. Então ele dominava o mercado, então ficava roda em volta dele. Então aquilo foi indo, a gente foi pegando experiência, né, com o tempo, e a gente foi evoluindo, mas assim... E como é que eram essas rodas aí? isso que eu ia Cada falar. roda era uma ação negociada? Consegue explicar muito rápido como que funcionava todo Na o bolsa tinha assim, painéis que você chegava por setor, agrícola, setor de financeiro, então cada um... Isso já BMF. Não, bolsa de valores. Bolsa. A Bolsa bolsa de valores, mesmo. então era dividida Mas por... Cada roda era uma Era ação. um papel, isso, era uma ação. ação. Era um ativo, É né? um Era um ativo. ativo. Só que assim, existia também aquelas operações que eram estruturadas, que uma pouco mais dependia da complexas. outra. Eu vendo Petro e compro Vale. Eu vendo Petro e compro Vale. Então, você chegava, corria na roda, você vende Petro a quanto? A 90. Aí eu chego, você vende Petro a 90, eu compro, a quanto você Tinha compra que casar Vale? as Aí eu operações casava no grito. no pregão, no grito, era um negócio muito louco. Então Mas vamos- a gente conseguia fazer, cara. Mas, cara, vamos Sei organizar. como. Então, vamos lá. Aí você olhava lá no telão e tinha os setores, Certo. certo? Era isso. Isso, E exatamente. aí, dentro desses setores, quando você olhava lá, você ia até os setores, que você chegava lá e tinha uma roda de operadores, certo? Com aqueles telefones Isso que eu ia falar, vermelhos icônicos e amarelos, também, né? Não, o deles era diferente. A bolsa tinha um telefone que era cinza e vermelho. cinza e A vermelho. BMF era amarelo e vermelho. Explica pra galera o que é a BMF, porque muita gente que entrou agora no passado, por exemplo, não conhece BMF. Já tá tudo num A mesmo bolsa de local, valores né? era a bolsa de ações Era à vista. e mercado de opções, então era só focado essa renda variável desse tipo. A bolsa de BMF veio com uma assim, nós como soubemos que ia haver uma bolsa desse jeito, falamos, nossa, uma bolsa moderna, mas era só para mercados futuros. Futuro de quê? Futuro de Commodities em geral, commodities, de Principalmente. ouro, Milho, câmbio. todos os commodities, Milho. boi gordo, café,
A roda de Minério. café era forte, a de boi era enorme também, fazia muito negócio. De ouro, era várias toneladas de ouro negociadas no dia, mas assim, a gente fala que o preço é, na verdade, embutido no valor do contrato. Então o valor do contrato era gigante, entendeu? Então você negociava assim, uma quantidade financeira enorme, mas não no físico, né? Sim, era só precisava no pagar valor aquilo, de contrato. né? Era o Deixa valor de eu te contrato, fazer uma valor de pergunta, contrato. ô Douglas. Como é que chegava a ordem para você executar lá no Viva Voz? Você recebia por telefone a compra de 1 quilo de petro. Como é que funcionava? Você chegava e ia lá gritar para comprar. Por exemplo, na Bolsa de Valores, às vezes o cliente estava no aquário e dando ordem por mímica. Tava lá às vezes. Às vezes estava lá Por dando ordem por mímica. mímica. Por Vai, mímica. gesticulando. Aí eu falava com o operador lá, quanto tá a petro? Aí você fala, quanto tá a petro? Aí o cara chegava e falava, 90. Aí ele, compra. Quantos? Pô, meu, a gente já sabia. Aí era Duque, Kina. Era. Então, assim, a mímica, tudo era tudo no pregão. Mas todo Então, mundo se entendia no final. né? só que a maioria das ordens eram feitas através da corretora. Então o cliente ligava na corretora, passava uma ordem para um gestor da mesa, um auxiliar de mesa, Recebia e aquela ele chegava ordem. e falava, você tem 5 quilos para comprar de petro a tanto. Então vinha num papelzinho para comprar petro. Na bolsa, na Bolsa de Valores, eu não cheguei a virar operador de pregão, eu sempre fui auxiliar de pregão. Usava o jaleco, o Usava manto jaleco, sagrado. exatamente, o manto sagrado, jaleco. Então, eu virei operador de pregão na BMF. Isso é uma coisa importante, né? Os jalecos, então, eles ficaram muito categorizados para remeter justamente a essa galera das antigas da Bolsa, mas quem usavam eram os auxiliares. Os auxiliares que... E os operadores Os usavam operadores- a camisa e a gravata, que era super mas tradicional, na né? época lá da Bolsa, era terno e gravata. Terno e praticamente. gravata. Terno e gravata. Terno e gravata, o pessoal ia alinhado, bacana, mas assim... Mercado financeiro. se rasgava Começava todo, alinhado, né? No final do dia já... Gravata borboleta. Oi, tu falou que Gravata tinha borboleta. 1.200 1.200 mais pessoas. ou menos, 1.300 Gritando no ambiente daquele. lá, Então por isso que eu tô falando, por isso que assustou aquele antecessor meu, porque você falou, nossa, que mundo é esse? Não é pra mim, pelo amor de Deus, porque depende de personalidade, do que a pessoa quer, o que ela almeja ali. Então foi uma leitura que ele teve, que ele falou, não volto no dia seguinte. Muito louco, né? Muito louco, então foi algo assim, por Deus, né, cara?